Agora a gente passou para a segunda etapa, que é o preenchimento da ficha propriamente dita, né? A ficha são duas folhas, frente e verso, muito simples de ser preenchida, né? Exige dados da unidade imobiliária, né? Da casa, do imóvel, dados do ocupante principal, dados do ocupante secundário quando houver, né? Quando houver um cônjuge, e também dados da composição familiar, geralmente informação sobre os filhos. Vamos perguntar também em que condição a pessoa passou a morar na casa, do tipo, fez contrato com a Coab, fez a compra e venda, fez a compra daquele imóvel, né? É herança, então a gente tem essas informações lá na ficha também, tá? E o que, que a gente vai agora prestar muita atenção quando for preencher a ficha? Primeira coisa que a gente precisa saber é se o imóvel está quitado ou não. Então vamos trabalhar primeiro aqui com o anexo 3. Lembra que vocês imprimiram lá no início quando estavam fazendo, né, ainda as atividades preparatórias? Então o imóvel está lá no anexo 3, ou seja, ele já está todo quitado, já não há mais prestações a serem pagas. Vocês chegaram lá na casa, né, como eu dei aquele exemplo, quadra 1, lote 1. É a dona Maria José que está morando lá? Então a gente vai preencher a ficha em nome dela e lá no final, quando a gente for emitir a certidão de regularização fundiária, como o imóvel já está quitado, o imóvel será a certidão será emitida em favor dela. Então ela será titulada como proprietária daquele imóvel, certo? Então, seguindo o exemplo da dona Maria José, chegamos lá no imóvel da casa 1, da quadra 1, lote 1, e não é mais a dona Maria José, que está lá no anexo 3. Mas a casa está quitada, né? No anexo 3, quem mora lá é o Lucas. Então, o que, que o Lucas vai apresentar de documento para a gente? O Lucas apresentou um formal de partilha falando que ele é o herdeiro direto daquela casa. Então, a gente vai fazer a titulação dessa casa para o Lucas, certo? A gente deu aquele outro exemplo também da Luísa, que tinha comprado lá da dona Maria José. Ela apresentou o contrato particular de compra e venda entre elas. Então, a gente vai fazer também em nome da Luzia e tudo, né, vai ter tudo certificado e eles vão estar com a propriedade do imóvel no final do nosso trabalho aqui de REURB. Agora, o imóvel não está quitado, então está lá no anexo 2. Vamos pegar um outro exemplo aqui. A gente viu que o imóvel da quadra 3, lote 7, ele era do senhor Joaquim. O senhor Joaquim continua morando lá. Então, a gente vai preencher a ficha em nome do seu Joaquim. Se ele tiver uma esposa, a gente coloca lá a esposa como ocupante secundária, filhos lá na composição familiar. E no final, recolhe todos os documentos, né, gente? Né? Aí são os documentos só pessoais dele, né? E lá no final, a gente vai fazer a titulação dessa casa em favor da Coab. Por quê? Porque ele ainda está devendo prestações. Ele ainda não quitou o imóvel. Então, a propriedade daquele imóvel é da Coab. Quando ele quitar o financiamento, ele vai seguir os procedimentos normais lá da Coab, internos, e ele vai receber, depois de apresentada toda a documentação exigida, ele vai receber a escritura para fazer a devida registro no cartório, tá? A gente chegou lá, não é o seu Joaquim que está morando mais lá na quadra 3, lote 7, é o João Carlos. O João Carlos apresentou um documento de compra e venda, a gente vai fazer em nome do João Carlos normalmente, preenchendo a ficha, e a titulação também nesse caso, como ele ainda tem financiamento ativo, vai ser em favor da Coab, certo, pessoal? Então, é um trabalho simples, mas minucioso. Então, mais uma vez eu falo, ficou em dúvida, contacte a Coab para a gente orientar vocês. O técnico, ele é sua referência, então você vai ter que realmente, teve dúvida, acioná-lo para esclarecer e você fazer o preenchimento correto e não ter depois retrabalho, certo? A gente também fez levantamento de algumas situações excepcionais e que podem acontecer aí nos conjuntos, né? Uma delas é ter o imóvel alugado, né? Chegou lá para vocês, da quadra 7, lote 2, a pessoa chegou para fazer o preenchimento da ficha, mas ele falou com vocês, eu alugo do seu Luiz. Então, cadê o seu Luiz? É o seu Luiz que a gente precisa, porque ele que é o dono, né?
desse imóvel. Então, vamos procurar o contato do seu Luiz e falar com ele, que está fazendo esse preenchimento da ficha, né, fazendo levantamento dos ocupantes. Então, a gente precisa ter os dados dele para poder fazer a ficha corretamente, né? Nós nunca vamos fazer ficha em nome de inquilino, tá? Da mesma forma, no caso dos cessionários, que pode ser comum de certa forma, né? O que é um cessionário? Imagina que a dona Maria José, vamos voltar lá no caso dela, a dona Maria José foi trabalhar em outro município e ela cedeu a casa para a irmã dela, né? Então, hoje, quem está morando lá na casa é a Lucinda, irmã da dona Maria José. Vai fazer a ficha no nome da dona Lucinda? Não, porque quem é o proprietário, o dono, é a dona Maria José. Então, você vai perguntar para a dona Lucinda, me passa, por favor, o contato da Maria José, que eu vou acioná-la para a gente preencher essa ficha, né, corretamente, tá? Então, a gente sempre vai procurar quem é esse dono da casa para fazer o preenchimento correto. Em alguns casos, vão ter imóveis fechados, imóveis abandonados. Como aí, nesse caso, a gente não vai encontrar ninguém, então a gente vai escrever que aquele imóvel está fechado ou abandonado. Vai assinar a ficha, né, o responsável pelo preenchimento delas. Vai assinar a ficha no verso e vamos dar por concluída o preenchimento daquela casa, tá? Mas a gente espera que esses casos sejam exceções, né? Essa, na verdade, é a realidade dos municípios que a gente já vem trabalhando. Então, imóveis ocupados, abandonados ou fechados são exceções. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de preencher essas fichas, certo? Nos casos dos titulares da Coab que faleceram, pode acontecer do inventário não estar concluído ou, às vezes, nem mesmo iniciado. Então, como a gente não pode definir para quem fica aquele imóvel, a gente vai fazer a ficha em nome do espólio daquela pessoa que faleceu, né? Vamos pensar no caso da dona Maria José. Está lá o filho dela, Lucas, morando na casa, mas ele tem mais 2 irmãos, por exemplo. Então, o inventário não foi nem iniciado. O que a gente vai fazer? A gente vai preencher a ficha no ocupante principal, espólio de Maria José, coloca como ocupante secundário o Lucas, né, as informações do Lucas, termina de preencher ali a ficha, né, assina, pega a assinatura do Lucas. E dá a orientação ao Lucas. Lucas, né, como é você, mais 2 irmãos, a gente precisa que vocês deem início ao inventário dessa casa, né, porque se concluir, a gente vai fazer a distribuição correta conforme o juiz determinar, mas aqui a gente não pode fazer em seu nome, já que você tem outros irmãos, né? Agora, por exemplo, pensando nesses outros 2 irmãos do Lucas, os outros 2 irmãos do Lucas não têm interesse na casa, então eles podem fazer uma doação, um termo de anuência que dê o direito daquela casa para o Lucas. Mas a gente precisa ter documentos, né? A gente não pode, como se diz, fazer da nossa própria cabeça. A gente tem que ter documentos, registrar, né? Registrando aquela situação ali, certo? Outra situação é quando o casal, né, que comprou ali a casa está em processo de separação ou do divórcio e ainda não está concluído. Então, nesse caso, como não tem uma decisão judicial ainda, a gente vai colocar aquele, por exemplo, que é o titular do financiamento como ocupante principal e o cônjuge, né, como ocupante secundário, já que ainda não tem a decisão judicial. E se não for o titular da Coab? Vamos ver lá no documento que compraram, né? Teve o João, comprou junto com a Lúcia. Então, a gente coloca o nome do João como ocupante principal e a Lúcia como ocupante secundário, tá? Agora, quando já tem o divórcio concluído, certamente o juiz já deu uma decisão sobre aquele imóvel. Então, a gente vai seguir a decisão do juiz. O juiz falou que ficaria a casa só para a mulher, a gente vai fazer, então, a ficha em nome dela. O juiz falou que a casa é para os 2, 50% para cada um, a gente mantém o nome dos 2 na ficha, né? Ainda que eles estejam vivendo em casas separadas. Mas a gente tem que fazer o preenchimento dessa forma, seguindo a orientação, seguindo a determinação do juiz, tá?
Esses casos, gente, como a gente escreveu ali, são situações excepcionais e tá com dúvida, mais uma vez, contacte seu técnico de referência para ele poder te esclarecer, tá bom? Então, finalizando aqui o nosso trabalho de levantamento cadastral dos ocupantes, a gente vai, então, conferir todos os prontuários. O que a gente chama de prontuários? O prontuário é a ficha preenchida, mais os documentos. Então, a gente vai fazer uma análise, né, ali daqueles documentos que a gente recolheu, ver se não tem nenhum campo da ficha que deixou de ser preenchido. Então, tudo pronto, você vai ali colocar os documentos por ordem de quadrilote, separando também pelos anexos, né? Todas as fichas do anexo 2 e todas as fichas do anexo 3, tá? Só uma ressalva aqui, gente, eventualmente pode acontecer de não ter anexo 3 aí no conjunto que vocês estão trabalhando, ou seja, ninguém quitou o financiamento ainda. Isso pode acontecer, mas o anexo 2 com certeza terá, tá bom? Então, vocês façam essa separação e já vai colocando numa pasta Z esses documentos todos já separados. Melhor, antes de colocar na pasta Z, vocês vão digitalizar cada ficha, certo? Digitalizar cada ficha, porque a gente vai colocá-los lá no portal, tá? Então, a gente pede que quando vocês digitalizam a ficha, ela seja uma ficha para cada imóvel, ou melhor, um arquivo para cada imóvel, ou seja, você vai digitalizar a ficha frente e verso, mais os documentos daquele imóvel e vai nomear esse arquivo com os dados do imóvel, como esse exemplo aí que a gente dá. Conjunto habitacional Luz do Dia, quadra 1, lote 1. Por que a gente está pedindo essa atenção de vocês? Porque se a gente precisar de analisar algum documento daquele imóvel, né, daquela ficha que vocês preencheram, a gente já pode ir direto naquele documento, ao invés de procurar entre centenas de folhas qual é aquela ficha, tá? Então, vocês vão digitalizar as fichas, depois de organizadas, né? Vão digitalizar as fichas e colocar lá no portal, tá? No portal da REU. E também vão alimentar o banco de dados do Google Forms, né? Que é uma transcrição da ficha para esse banco de dados, tá? Então, vocês, para concluir essa etapa, né? Essa etapa do levantamento cadastral, vocês vão conferir e organizar todos os prontuários, vão alimentar o banco de dados do Google Forms, vão incluir lá no portal os prontuários digitalizados e, por fim, arquivar os prontuários, que é colocá-los numa pasta AZ, que depois a gente vai precisar dele na organização de todo o processo da REURB, tá? Então, Graziele, esse era o que eu tinha que falar pontualmente aqui, mas estamos disponíveis, né, para orientá-los através dos nossos técnicos e agradeço a atenção de vocês. Jane, muito obrigada, foi muito esclarecedor, né? E nos demais vídeos nós vamos falar mais aí em detalhes sobre o preenchimento da ficha. Um abraço, pessoal!